Bom dia, terceiros. Estamos aqui no capítulo 3, capítulo 11 da apostila 3, página 7. E hoje, como conversamos, vamos estudar o uso social do texto. O uso social do texto, como eu estava dizendo, ele é diferente da função gramatical que o texto tem, como foi o primeiro capítulo, que a gente estudou muito mais a construção, né, do texto gramaticalmente, vimos muito os modal verbs. No capítulo 10, a gente viu a função, por que esse texto é escrito, qual o objetivo que ele teve por ser escrito, e agora o uso social do texto. Então, eu vou ler essa introdução aí da página 7, que diz assim: ao longo das aulas anteriores, o texto em língua inglesa foi explorado enfocando certos aspectos importantes que guiaram o estudo até agora. Foram destacadas a relevância das estruturas linguísticas e também a função do texto, como eu acabei de explicar. Aliando-se esses aspectos, é possível perceber como o texto é usado socialmente. Isso significa entender seu propósito, considerando que, independentemente do tipo ou do gênero, todo texto é produzido para servir a algum objetivo. Lembre-se, no entanto, que o termo social não está relacionado apenas à resolução de problema de ordem social, mas também, em aspecto mais amplo, a toda a organização da sociedade. Para entender melhor o uso social do texto em língua estrangeira, tal tópico será abordado nos exercícios desta aula. Então, eu vou começar com vocês o primeiro exercício, que é a questão modelo. Diz assim, é uma placa de trânsito em que diz assim, warning. Quando vocês virem essa palavra warning, é para chamar atenção, atenção, perigo, cuidado, né? Aqui seria atenção. Permit parking only. Só quem tem permissão pode parar aqui. Vehicles without valid permits will be towed at owner's expense. Então, os carros que não tiverem com a permissão válida parados aqui serão guinchados às custas do dono. Geralmente é assim, né? Quando o seu carro é guinchado, quem paga é você, independente da situação. Placas, como a da gravura, são usadas para orientar os usuários de um espaço urbano. Essa placa, especificamente, tem qual função, gente? Para que se usa essa placa na sociedade? Muito simples. Ou digam ou coloquem no chat a alternativa correta. Avisar algo. E o que seria, Arthur? Qual a alternativa? Por que não é letra A? As despesas feitas com estacionamento são deduzidas. Não é essa a função da placa. Letra B. Os donos de carro entram no estacionamento do parque. Não diz nada disso a placa. C. O proprietário autoriza a validação do estacionamento. Não é isso que diz. D. Os rebocadores precisam de permissão para entrar no local? Não, nada disso, porque o carro está na rua. Os veículos autorizados podem estacionar naquela área. Somente os veículos autorizados é que podem parar naquela área, ok? Então, a letra I é a correta. Simples, muito simples, não é? Página 7, isso mesmo. Lesson 11, apostila 3. Certo? Então, vamos lá, para o primeiro exercício de sala de aula. Tem aí uma página de internet e a página é We Feedback. Então, feedback tem essa... Vocês conhecem feedback como dar uma orientação de volta, né? Ai, teacher, dá o feedback da prova, dá feedback desse exercício. Mas aqui, we feedback tem o sentido de nós alimentamos de volta, chama. Tá vendo que tem uma xícara, tem a ver com alimentação. Olha aí. Meals fed to 3,574 children. Então,
refeições que foram para 354.774 crianças. Debaixo do We Feedback, está escrito assim, ó, Sharing Food, Changing Lives. Dividindo comida e mudando vidas. Como a teacher já falou para vocês 1 milhão de vezes, um texto assim, cheio de informação, tem nome, tem número, tem texto. O que a gente faz primeiro? A gente dá uma olhadinha na pergunta, porque depois você volta já direcionando e buscando a resposta correta, ok? Eu vou dar uma lida na pergunta antes de voltar lá. Senão você perde muito tempo tentando decifrar coisas que não é importante. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Waltz A. Comprou comida em promoção. B. Inscreveu-se em um concurso. C. Fez doação para a caridade. D. Participou de pesquisa de opinião. E. Voluntariou-se para trabalho social. Mais ou menos, vocês já conseguem inferir a resposta correta sem ler. Então, vamos voltar lá e olhar. Ó, what is feedback all about? O que é isso? O que é feedback sobre? In the developed world, life puts tasty food on our plates all the time. Então, no mundo desenvolvido, a gente tem comida saborosa no prato o tempo todo. French sausage, então, salsicha francesa, avocado, and chocolate cake, abacate, bolo de chocolate. We all have our favorites. Todo mundo tem o seu favorito, né? Molho francês, o abacate, bolo de chocolate, enfim. If we take just one of these things and give it back, se a gente pegar uma dessas coisas e dar de volta, oferecer, we can help change the lives of hungry school children around the world. A gente consegue ajudar a matar a fome dessas crianças, né, dessas escolas pelo mundo todo. Então, é um programa que vai para a escola, tá vendo? Então, por exemplo, o meu nome é Kate Waltz. Eu quero dividir um prato de sushi. Eu geralmente pago $20, mas eu quero doar 3 pratos de sushi. Então, ela pagou $60, tá lá. If you share, you will feed 240 children. Então, se você ajudar a dividir, você pode ajudar 240 crianças. Então, muito simples. O que a Kate fez? Qual a alternativa correta? Yes, que letra C, fiz doação para a caridade. Simples assim. Então, esse texto foi escrito para quê? Essa página de internet foi criada para quê? Para quê foi criada? Para que existe essa página de internet? Para ajudar as crianças com necessidade. Isso, ela foi criada para arrecadar dinheiro, né? Para ajudar essas crianças dessas escolas. Beleza. Número 2, tem um papel. Vocês conseguem reparar que o papel está amassado? Como se fosse uma textura, né? A foto. Mas, na verdade, o papel está amassado. Então, diz assim o texto. Trust is like a paper. Once it's crumpled, it can't be perfect again. Então, está falando que a confiança é como um papel. Uma vez amassado, a gente nunca mais consegue esticar. As meninas já passaram com o ferro o papel para ver se ele desamassa? Papel errado que jogou no lixo, papel que brigou, amassou, a carta que amassou, depois se arrependeu. Vocês já tentaram passar com ferro? Nunca mais fica igual. Fica liso, mas fica um papel duro, esquisito. Vocês já fizeram essa experiência? Não? Então façam. Amassam uma folha de caderno e passem com o ferro. Ela não fica mais perfeita, nunca mais. Ela fica lisinha, mas ela não fica perfeita.
Então, qual a função dessa... Pode ser um outdoor, isso, a gente não sabe onde isso foi escrito, mas qual a função dessa frase, desse quote, né? Dessa fala. O que vocês acham? Antes de ler as alternativas, para que isso foi escrito? Uma reflexão. Para levar alguém a algum lugar. Para quê, Gui? Uma reflexão sobre o quê? Confiança. Então, para pensar bem antes de quebrar a confiança de outra pessoa, porque ela nunca mais volta a ser a mesma. A gente sempre fica com o pé atrás, né? Uma metáfora sobre confiança, isso mesmo. Então, a combinação de elementos verbais e não verbais presente no texto, qual que é a combinação não verbal? A verbal a gente sabe, é o que está escrito. E a não verbal aqui, qual é? O papel amassado, isso. Então, essa combinação do verbal e do não verbal reflete a impossibilidade de se estabelecer vínculos de confiança com pessoas que não valorizam a importância da lealdade. B, a necessidade de se preservar uma relação pautada pela confiança, sob pena de não poder mais restaurá-la. C, a indignação das pessoas que tiveram a confiança traída de maneira recorrente por aqueles que elas tanto amavam. D, a falta de sensibilidade daqueles que não consideram a confiança como o principal ingrediente para uma relação afetiva plena. E a ingenuidade daqueles que acreditam que as consequências da quebra de confiança são perfeitamente reversíveis. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, prestar atenção. É um texto completamente inofensivo, vocês entenderiam perfeitamente, mas de A a E, todas estão certas na cabeça de vocês. Tenho certeza que vocês estão pensando aí, pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E, mas são todas opiniões de vocês, como consequência de cada desenrolar de uma história pessoal de cada um. Só tem uma alternativa em que diz exatamente isso, que uma vez o papel amassado, nunca mais volta a ser liso. Só tem uma alternativa que diz exatamente o que está escrito. E não é a alternativa E. Porque a palavra ingenuidade na alternativa E é conclusão de vocês. Não está escrito isso em nenhum lugar do texto. Não se fala de ingenuidade, não está julgando a pessoa. Está falando que o papel, uma vez amassado, nunca mais volta a ser liso. Só isso. Às vezes a pessoa te machucou, te traiu, não foi por ingenuidade, foi de propósito. Então a gente não pode usar ingenuidade aqui nessa questão. Yes, Lívia, muito bem. A necessidade de se preservar uma relação pautada pela confiança, sob a pena de não poder restaurá-la. Exatamente isso. Se você amassar o papel, você tem que preservar o papel liso. Então, por isso que o não verbal é tão importante quanto o verbal. O não verbal também está conversando com a gente. Então, só o verbal, se fosse só o verbal sem o papel amassado, poderia ser qualquer alternativa, porque a gente estava descontextualizada, não sabe de onde isso foi tirado. Mas como tem a questão não verbal, que é o papel amassado, vocês têm que levar em consideração. E a alternativa B fala exatamente isso: preserve o papel liso, porque se ele amassar, ele não volta mais a ser liso. Certo? A maioria erraria essa, né? Por isso. Então, cuidado com tudo que existe de não verbal, tá? Um rodapé, um pequeno detalhe, qualquer coisa pode ser a resposta da alternativa. Pensa bem. Essas questões muito fáceis, é uma questão muito fácil, olhem direitinho, porque vai levar vocês a confundirem com uma opinião própria de vocês. Certo? Então, vamos lá. Questão número 3.
It's a sign of economic recovery. Tá lá. O tio gordinho, com o avental, uma espátula na mão, provavelmente executando um serviço de cozinha. Aí ele fala, é um sinal que a economia está se recuperando. I finally got... Bom dia, Henrique. Página 8, apostila 3. I finally got this part-time minimum wage job with no benefits. Ele fala, finalmente eu consegui esse trabalho de meio período, salário mínimo, sem benefícios. Aí ele fala, and I had to beat only 500 other applicants to get it. I'm sorry. Só um minuto, gente, por favor. I'm sorry, tá na hora da aula dele. Aí ele termina assim. And I had to beat only 500 other applicants to get it. Uhum. E ele teve que ainda ser melhor, né, concorrer com 500 outros concorrentes que se inscreveram na vaga. É uma ironia, né, gente? Porque esse trabalho, meio período, com piso mínimo, sem benefício, teve que concorrer com 500 pessoas para conseguir esse tipo de trabalho. Então, o cartoon anterior foi criado pelo norte-americano Bruce Beatty em 2011. Nele, o cartunista faz uso da ironia para quê? Vamos ver se vocês conseguem uma alternativa. A Maria sugeriu a letra C, abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas. Por que não é a... Por que não é a justificar a meritocracia? Porque não tem mérito nenhum aqui nesse trabalho, aparentemente, né? A B, identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe trabalhadora. Como condição suficiente. A D, propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social? Sim, mas não nessas condições, né, gente? Isso aqui é o caos. 500 pessoas tentando um trabalho com meio período, piso mínimo, sem benefício, sem registro, sem nada, né? Isso não é recuperação da economia, isso não é sinal de recuperação de economia, por isso que não é a D, tá, Arthur? E aí, incentivar o leitor a continuar procurando por emprego, mesmo em meia crise. Poderia ser uma opinião sua, mas não é essa a função do texto. A função do texto é abordar os efeitos da precarização do trabalho na sociedade contemporânea. Ok? Então, a letra C era correta. Quem foi C acertou. A4. Tem um voluntário para fazer para mim? É muito legal. E muito simples. Tem um voluntário para abrir o microfone e falar comigo? O que você não faz, Arthur? Liz. Vai, Arthur, abre o microfone aí, é tão facinho, a Titi te ajuda. Tá rouco? É bonito o homem rouco. Abre aí, deixa eu ver sua voz. Fica com a voz sexy, abre aí. Vai, Arthur. Tem que lê-lo, né? A número 4. Tem dois anúncios. Um é um banco, um é um outdoor. Vamos lá. Tá. O anúncio 1. Use only what you need.
Uhum. O que quer dizer isso? O que você acha, Arthur? Tem um banco aí, só um pedacinho e que essa placa escrita em cima. Porque você tem que usar o que você precisa usar, né? Não usa mais do que necessário. E qual que é a metáfora disso com esse banco, faltando um Ah, pedaço do assento? O que você acha? Você precisa do banco inteiro para se sentar? não, você só precisa de uma parte só. Exatamente. E o segundo anúncio? Use. Calma aí que eu não tô enxergando. Electricity. Electricity. Weasley, que é isso? Wisely. 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 E aí, esse outdoor, explica pra gente. Olha o Peraí. tamanho do outdoor. É muito interessante essa propaganda. Você consegue explicar? É pra, tipo, a única lâmpada que liga é pra mostrar a mensagem, né? Não usa todas. E o que diz? O que é use electricity wisely? É, tipo, inteligentemente. Isso, Arthur. Muito bem. Thank you, Arthur. Então, são dois anúncios em que coloca a gente para pensar qual é a função do banco. Chamar atenção pela falta de imposto, a falta de banco, e aí só um pedacinho. Use só o que você precisa. Você não precisa usar 10 guardanapos de papéis, 10 copos de plástico. Você não precisa usar mais do que o suficiente, reciclar, usar de novo, né? Colocando você para pensar na sua função dentro de sociedade. Ai, meu Deus do céu. A aula travou. O que eu faço, gente? Meu filho, com licença, então não faça sua aula, eu tô dando aula, depois eu vou me conversar. Tá, então vamos jogar Minecraft. Mãe, olha pra mim. Olha pra cá. Vocês pensam que eu sou pouco, né? E o segundo outdoor é assim. É o outdoor enorme, gigantesco. Você poderia usar ele inteiro de propaganda. E eles chamam a atenção. Como vocês dão risada, né? Vocês dão risada? Não, ele saiu daqui ainda e me mostrou o bumbum. Ó, você tem 4 lâmpadas. E aí você, com certeza, chamaria super atenção. Né? Se a gente estivesse numa rodovia à noite, numa cidade, um outdoor enorme, só com uma lampadazinha assim, ligada, focando. E a gente, com certeza, olharia e né, entenderia o recado. Use eletricidade com sabedoria. Então, para que você vai ligar todas as luzes para passar informação? Só uma lâmpada é o suficiente. Por que eu vou ligar todas? Aqui, com uma lâmpada, ele conseguiu passar um monte de conteúdo, muito mais, talvez, se tivesse ligado as 4 e dado o mesmo anúncio, né? Então, os dois anúncios têm em comum qual fato? Estimularem ações baseadas na sustentabilidade? É claro, Arthur. Por que não é a... Não tem nada a ver empresa de pequeno porte, não fala disso. B, terem sido produzidas por 2 empresas concorrentes? Nada a ver. C, estimularem o uso de recursos alternativos? Não é alternativos, é usar com sabedoria, né? E as empresas não são necessariamente concorrentes. A de cima é de água, tá vendo? Denver Water. Eu falei dos reciclados, mas se não, aqui tem o anúncio da água, então tá falando para usar só a água com sabedoria. Mas esse primeiro anúncio, você pode se estender para tudo em relação à sustentabilidade. Usar só o que você precisa, né? E a de baixo é só eletricidade. E a D, terem sido produzidas pela mesma agência de publicidade. Não sabemos, né? Não, uma é ESCOM, a outra não sabemos. Tá? Ou não, a ESCOM até pode ser até empresa, né, de eletricidade, não sabemos. Então, não pode ser essa. Então, a letra E, estimularem ações embasadas na sustentabilidade. É a alternativa correta. A número 5, tem um voluntário para fazer? Quem sabe, João Henrique? O Reis? Estão te chamando, Reis. O Arthur está suplicando. O Reis, por favor. Vai, Gui.
Ixi, ele até saiu. Ele saiu, Arthur. Será que ele vai voltar com o microfone? Ou ele Oi, fugiu? Luana. Quem é? O Gui? Sou eu. Oi, Gui, bom dia. Bom dia. Ô, Gui, você consegue fazer assim com o teacher? Faço. Em primeiro lugar, Gui, você vai ficar lendo palavrinha por palavrinha. Tá vendo que tem um monte de substantivos, e aí tem informações, tem site. O que você vai fazer primeiro? Ali é a pergunta, velho. Aí, Gui, vai lá. O cartaz apresentado faz parte da campanha #End Violence Against Children, promovida pela Unicef, e tem como objetivo. Então, o hashtag End Violence é que vai nos guiar, tá bom? Então, vai lá. Pode ler agora o cartaz. Tá. Tentar e ler explicando, assim, se você conseguir. Insults, isolation, rejection, threats, and emotional indifference are all forms of violence that harm a child's well-being. Make the invisible visible. O que é isso, Gui? Tá Lá em falando cima, que lá em cima no End Violence Against Children, é focado mais para que tipo de foco? De público? contra crianças. Tá. Então vai. Traduz para teacher. Só... Insultos, isolamento, rejeição, ameaças e indiferença emocional são todas formas de violência que machucam o bem-estar de uma criança, danificam o bem-estar de uma criança. E aí a chamada embaixo é que é a grande sacada. O que quer dizer essa chamada? Faça o invisível visível. Como a gente diria isso em português? A gente vê o tempo todo. Como que é, Gui? Eu não sei, Luana. Denuncie. Denuncie. Né? Make the invisible visible. Nada mais é do que denuncie. A gente faz isso o tempo todo. Né? Então, turma, qual a alternativa correta? Qual o objetivo desse texto? Ok. Maioria letra D. Por que não é a letra A? Levar as pessoas a denunciar os pais, até aí tudo bem, que consideram seus filhos invisíveis? Não. B, mostrar que o bem-estar das crianças em geral está sendo prejudicado? Não, o objetivo é fazer você denunciar, né, essas crianças que sofrem os maus tratos. C, apontar a relação existente entre extrema pobreza e violência contra crianças? Não, nem sempre, né? Essas crianças que sofrem tudo isso nem sempre necessariamente são pobres. D, incitar as pessoas a trazer à tona casos envolvendo maus tratos contra crianças? Sim. E E, mostrar que outras formas de violência prejudicam mais do que a violência física. Isso é uma conclusão sua, né? Uma interpretação sua. Aqui, a chamada make the invisible visible é que é a sacada do texto, fazer você denunciar. Certo? Eu vou parar de gravar, só um minutinho.